Olá, alunos! Espero que estejam todos bem, se cuidando. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Idade Média, conteúdo do 7º ano. Vamos falar da formação e consolidação do feudalismo. Feudalismo que foi o sistema econômico, social, político da Idade Média, certo? Para a gente entender a formação do feudalismo, a gente tem que voltar um pouquinho lá nas explicações da aula anterior, as consequências das invasões bárbaras. Então, estou colocando aí o link para vocês do canal do YouTube, né? Aliás, entrem lá no meu canal, Nancy Matkiovic, se inscrevam, assim vocês ficam sendo avisados de quando eu postar aulas lá, tá certo? Explicações. Bom, como vimos nessa aula anterior, as invasões bárbaras geraram a ruralização da sociedade, a população fugiu aterrorizada para os campos, buscando o apoio, buscando se defender aí dos bárbaros, dos povos germânicos, e se abrigar nos castelos, né, caso fosse necessário. O comércio foi se tornando escasso, a moeda foi desaparecendo, o pouco de comércio que tinha era feito dentro das propriedades rurais, né, que vão ser chamadas de feudos, tá certo? Houve a formação de diversos reinos germânicos na Europa, né, mas eles não foram de longa duração, não, né, e também esses reis não tinham realmente um poder centralizado, né, eles não mandavam de fato. Os francos foi aí o único povo germânico que teve o império mais duradouro, que teve grande importância na formação do sistema feudal, ou feudalismo. Os francos invadiram a atual França, daí o nome do país, né? O rei Clovis foi o primeiro rei bárbaro a se converter ao cristianismo, certo? Então, importante a conversão do rei Clovis, né? Os bárbaros tinham outra cultura, né? Acreditavam em vários deuses. E essa conversão foi importante por quê? Porque assim os francos tiveram apoio da igreja para governar, né? Governavam cristãos, invadiram uma terra de cristãos. Então, isso tornaria mais fácil o seu domínio, tá certo? Essa conversão de Clovis marca o início da aliança entre os francos e a igreja. Todos os reis francos vão ser reis cristãos. Houve duas dinastias no reinado dos francos, a Merovingia e a Carolíngia. Dinastia é o poder que passa de pai para filho, que fica numa mesma família, certo? Houve uma quebra aí desse poder, né? E outra família deu início a uma nova dinastia, né? Que é a Carolíngia. Nós vamos ver por quê. Na dinastia Merovingia, né? Então Clovis foi aliás, Meroveu é o rei lendário aí, o primeiro rei da dinastia, né? Teve o rei Clovis. Acontece que os filhos de Clovis foram um tanto indolentes. Eles não souberam governar muito bem. E um mordomo do palácio, seria assim uma mão direita do rei, comandou os exércitos que impediram os muçulmanos de entrar na França. Então, essa foi a Batalha de Poitiers, em 732, certo? Século VIII. O Carlos Martel, então, ele impediu esses muçulmanos que vinham lá do norte da África, eles eram chamados de mouros, tá certo? Aliás, tem uma aula lá no canal do YouTube sobre os árabes, tá certo? Então, esses árabes do norte da África, chamados de mouros, já dominavam Portugal e Espanha. Se eles entrassem na França, imaginem o estrago, né? E isso seria um perigo para a igreja cristã também, porque eram duas religiões inimigas na época, né? Bom, os filhos do Carlos Martel. Então, o Carlos Martel ele dá início a essa nova dinastia, né? Ele não era da família do Meroveu. Então, é a dinastia carolíngia, tá certo? O filho dele, Pepino o Breve, dá início à dinastia carolíngia, né? De fato, ele se torna rei. E o Pepino Breve também vai impedir novos ataques de povos germânicos, povos bárbaros, tá?
detalhezinho, esse nomezinho dele aí, que é engraçado, né? É porque ele era pequenino, tá? Por isso Pepino. Breve aí é porque ele não viveu muito tempo, tá bom? Ele morreu cedo, tá? Por isso. Vai pensar outra coisa. Então, o Pepino Breve, ao repelir os ataques bárbaros, ele doou terras para a igreja, né, no centro da atual Itália, que se constituíram aí os estados pontifícios. Bom, nós vamos ver no mapa aí os estados pontifícios. A igreja perdeu o domínio dessas terras no século XIX, mas mantém até hoje o Vaticano. O Vaticano é a sede da igreja, é onde o Papa fica, né, normalmente. O filho de Pepino, Carlos Magno, também chamado de Carlos o Grande, né? Magno quer dizer o grande, tá? Reforçou a aliança com a igreja, foi coroado imperador dos romanos, fez várias conquistas territoriais e, ao ser coroado, a igreja disse o seguinte: olha, o poder do Carlos Magno vem de Deus. Ninguém pode contestá-lo, porque o poder dele é divino, né? Então, era isso que representava a coroação do Carlos Magno. Carlos Magno ampliou os domínios territoriais dos francos, formando aí o tal do Império Carolíngio, e consolidou as relações de suzerania e vassalagem. Nós vamos falar delas, tá? Daqui a pouco. Além disso, ele também incentivou a produção de obras escritas, né? Só que a escrita era à mão. Então, os monges ficavam copiando obras religiosas, obras do antigo Império Romano, né? Por isso que eles eram chamados de monges copistas, tá certo? Ficavam nos conventos, mosteiros, copiando tudo. E era ilustrado com iluminuras, desenhos aí banhados a ouro, valiam bastante essas iluminuras, tá certo? O período do Carlos Magno é chamado meio que de renascimento carolíngio, né? Por causa desse incentivo às obras escritas, porque a Idade Média é um período em que a escrita vai desaparecendo. A maioria das pessoas era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, certo? Então, aí nós vemos o mapa do Império Carolíngio na sua máxima extensão. Nós temos o Reino dos Francos em amarelo e as conquistas do Carlos Magno em rosa. Né? Então, olha só, ele ampliou os domínios territoriais. Lá na Península Itálica, nós vemos os estados da igreja, estados pontifícios. A igreja tinha domínio de toda essa parte aí da Itália, certo? Os territórios em verde, no leste europeu ali, né, eram vassalos, né, ao Carlos Magno, né, então tinha uma relação de fidelidade aí com o Carlos Magno. Então ele praticamente não tinha muitos inimigos, né. Bom, o feudalismo, ele demora 5 séculos para se consolidar na Europa, né. Ele é um processo de mescla de elementos da cultura dos povos germânicos, né, com a cultura dos romanos, elementos do Império Romano. Então, dos povos germânicos, o feudalismo ele vai ter como característica a economia autossuficiente. O que é isso? Né? Ela se autossustenta, tá? Autossustentável. Então, os feudos, que eram as grandes propriedades rurais, né, que se alastraram por toda a Europa Ocidental, eles eram autossustentáveis, autossuficientes. Por isso que o comércio foi desaparecendo também, certo? As relações de fidelidade entre o guerreiro e o seu chefe, né? Então, o guerreiro jurava fidelidade ao chefe, né, a fidelidade militar, lutar ao seu lado aí até o último dia, e o chefe tinha que se comportar com justiça, tinha que ser justo com todos, aplicar as mesmas regras para todos, não haviam leis escritas. Então, aí esse juramento de fidelidade, ele era feito oralmente e era selado com um beijo na boca, como vai estar presente esse ritual na relação de suzerania e vassalagem. Os povos germânicos também tinham poder descentralizado, fragmentado. Cada aldeia tinha o seu chefe. É o que vai acontecer na Europa. Não vai ter mais um imperador, um poder centralizado
para toda a Europa Ocidental. Vai haver um poder descentralizado, cada dono de terra vai mandar no seu domínio territorial. Bom, elementos da cultura romana. Nós já vimos o colonato, vimos aí que os antigos plebeus do Império Romano, os ex-escravos, se tornaram colonos, alugavam as terras, né, para ter aí a proteção, para ter um lugar para cultivar. E em troca eles pagavam com metade ou mais, enfim, uma parte da sua produção agrícola. O sistema de colonato, elemento dos romanos, vai dar origem à servidão. E a mentalidade cristã, né? A igreja cristã aí, que que surgiu no século V e foi ganhando cada vez mais poder. Carlos Magno doou muitos benefícios, né? Armas, cavalos, direito de cobrar taxas, principalmente terras, né? Que aí é o que a gente chama de feudo, né? Propriamente dito, tá? Ele doou muitos benefícios aos nobres e, em troca, exigiu-lhes essa fidelidade militar, né? Então, o Carlos Magno ele consolida a relação de suzerania e vassalagem. Ele era o suzerano, que doava aí o benefício, né? Como a gente falou acima, e os nobres eram seus vassalos, que deviam fidelidade ao seu suzerano. E essa fidelidade é uma fidelidade militar. Então, o Carlos Magno tinha uma cavalaria, um exército formado por cavaleiros para defender a França, certo? E isso vai ser uma das bases, das características do sistema feudal, certo? Com a morte do Carlos Magno, os seus filhos não conseguiram manter o poder. Houve uma desagregação do império. E é aí que se consolida o feudalismo, né? Porque cada dono do feudo, cada senhor feudal, tá? Ele vai passar a ter autoridade dentro das suas terras, certo? E aí a gente tem esse poder descentralizado de fato, né? A gente tem aí a consolidação do feudalismo, certo? Bom, feudo com o tempo passou a designar aí a grande propriedade rural autossuficiente, né? Mas ele vinha desses benefícios, né? Do bem doado em troca de fidelidade militar, né? E esse feudo vai ser autossuficiente, vai se autossustentar e era dividido em 3 partes. Então, olha lá, onde está o castelo e as plantações do senhor feudal é o manso ou reserva senhorial. Onde estão as cabanas de madeira com as plantações é o manso servil, né? As plantações aí dos camponeses. Onde nós temos aí bosques, campos abertos, pastos, são as terras comuns. Então, assim, a imagem da esquerda está um pouquinho mais apagada, a imagem da direita está mostrando bem certinho aí, né? Mostra o castelo cercado por um lago, porque isso daí colaborava na defesa, tá? Se houvesse ataques de inimigos, os servos, os camponeses em geral, iam se abrigar dentro do castelo, dentro das muralhas do castelo. Bom, vemos aí uma outra espécie de castelos. Os castelos eram grandes, moravam de 300 a 500 nobres, né, nesses castelos. Vários deles tinham pontes, né? Então, assim, era tudo para dificultar a chegada do inimigo, tá? As torres aí ficavam com vigias, né, para ver se tinha a chegada desse inimigo, né? Enfim. Quem vivia nos castelos eram os nobres, hein? Então, olha lá, moradia dos nobres. E aí ele está na reserva senhorial, tá? A gente falou aí do manso servil, né? Ou reserva servil das terras comuns. As terras comuns têm esse nome porque eram de uso comum de camponeses e nobres. Os camponeses iam lá nas florestas, pegavam lenha, pegavam madeira para fazer suas casas, enfim, usavam essas terras, mas eles não poderiam caçar.
A caça era atividade exclusiva dos nobres, e esses nobres muitas vezes ficavam o dia inteiro, né, para caçar, às vezes até vários dias, né, para realizar essa caça. Os servos, então, né, o que é a servidão, tá? A servidão é uma relação de trabalho que os camponeses tinham com o senhor feudal. Bom, os camponeses, então, eram os trabalhadores do feudo. Eles cultivavam as terras, faziam reparos no castelo, onde mais precisasse do feudo, eles faziam reparos, realizavam todo tipo de serviço, tá? Os camponeses eram os que trabalhavam aí nessa sociedade feudal. Tinham dois tipos de camponeses. Os vilões eram camponeses livres, eram pequenos proprietários de terra que não tinham condições de se defender de ataques de povos bárbaros. Então, eles se colocaram sob proteção de um grande senhor feudal, né? Mas, em troca disso, eles não estavam presos à terra, né? Eles podiam sair do feudo, podiam ir viver em outro feudo. Já os servos, né, que eram esses ex-escravos, plebeus empobrecidos, esses servos estavam presos à terra, né? Eles não podiam sair do feudo. E eles tinham diversas obrigações, algumas dessas obrigações os vilões também cumpriam, né? E vamos falar um pouquinho das principais. A corveia, olha só. O servo trabalhava na reserva senhorial metade da semana, em média, uns 3 dias, e não ganhava nada por isso. Nesses 3 dias, ele cultivava as terras do senhor feudal, fazia reparos no castelo, fazia os serviços domésticos, a comida do castelo, né? Era tudo os servos aí que faziam, tá? A talha. Bom, o servo tinha, ele vivia na reserva servil, tá? As cabanas de madeira, e ali ele cultivava. Só que metade daquele cultivo da reserva servil ele tinha que doar ao senhor feudal, né? Metade ou mais ou um pouco menos, né? Mas uma boa parte da sua colheita ele doava para o senhor feudal. As banalidades. O servo pagava pelo uso das instalações do feudo, como o moinho que você vê ali em cima, que servia para transformar o trigo em farinha de trigo, e o forno, que era para assar o pão. Então, como o servo não tinha dinheiro para pagar, ele deixava ali uma parte da sua farinha, uma parte do seu pão, né? Para o senhor feudal. Então, aqui nós temos aí uma parte de uma espécie de calendário, né, o livro das horas, que mostra as estações do ano e o trabalho dos servos, né? Então, assim, você veja que na Europa, dezembro é o inverno, né? Então, você tem assim o inverno, né, em pleno dezembro, a celebração do Natal, você tem depois aí as estações que vão ficando um pouco menos frio, que dá para começar a preparar a terra para o cultivo propriamente dito, né? A época de reprodução dos animais, certo? E tudo isso, né? Isso que chama atenção, é feito pelos servos, né? Esses são os grandes trabalhadores aí do feudo, tá certo? Feito pelos servos e inclusive pelas servas, né? Porque também aparecem aí muitas mulheres trabalhando, né? Cultivando a terra, ajudando na colheita. As mulheres trabalhavam muito no feudalismo, né? Inclusive na imagem ao lado você também vê mulheres trabalhando. Bem, a gente vê que a vida dos servos não era nada fácil, né? Porque eles ficavam com muito pouco do que eles produziam, porque tinham que dar metade para o senhor feudal, tinham que trabalhar metade da semana para ele, tinham que pagar as banalidades, tinham mais obrigações. Tinha o tostão de Pedro, que era o dízimo para a igreja, tinha imposto da mão morta, que quando o chefe da família morria, para a família do servo continuar no feudo, tinha que também pagar, né, para continuar ali. Então, os servos eram muito explorados, tinham uma vida miserável e estavam sempre à beira da fome.
Viviam aí, olha, em cabanas de madeira e aparece a cabana por dentro, bem pequenas, né? Ali eles colocavam a mesa para comer, daí para dormir eles tiravam a mesa e os bancos e estendiam os colchões de palha. Faziam uma fogueira, né, dentro da cabana, essa fumaça saía aí pelo teto, que era de palha, né? Normalmente eles deixavam um buraco para sair essa fumaça. Ali eles colocavam um caldeirão e faziam a sua sopa rala de legumes, que normalmente comiam com pão. Raramente comiam carne. E muitas vezes comiam sobras de carne, que eles faziam linguiça. Mingau, né, de manhã, ou leite, também era com um pedaço de pão, era o café da manhã do servo. A janta era normalmente o resto do almoço, né? Então, quer dizer, tinha que racionar a comida, comiam bastante, bem pouco mesmo, né? E justamente essa subnutrição se juntava à falta de higiene, né? O servo não, você pode ver que não tem banheiro aí, né? A parte da frente aí é tipo onde eles guardam a sua vaca, o seu porco e a despensa, né? Não há banheiro, então assim os servos não tomavam banho em boa parte do ano, tá certo? E também acabavam cavando buracos, as fossas aí para colocar o esgoto, né? Então o esgoto acabava ficando a céu aberto. Essa falta de higiene, de infraestrutura, fazia a expectativa de vida dos servos ser muito pequena, no máximo uns 30 anos eles viviam. Bom, os nobres, né, por sua vez, tinham uma outra vida, né? Eles eram sustentados, né, pelos servos. Agora, os nobres, eles tinham que se unir para justamente poder se defender dos ataques bárbaros. Então, aí a relação de suzerania e vassalagem. O suzerano era um senhor feudal que doava terras ou outro benefício, como a gente já falou, né? Que o Carlos Magno que começou a fazer isso, como títulos de nobreza, conde, duque, marquês, ou o direito de cobrar taxas a um outro nobre, né? Esse poderia ser ou não um senhor feudal, né? Muitas vezes não era. E aí o vassalo, esse que recebia o benefício, né? Que normalmente era terra, tá? O feudo. Em troca, ele tinha que defender o seu suzerano em caso de guerra, em caso do suzerano ser atacado, né? Lutar ao lado do exército de cavaleiros do seu suzerano. Então, aí era formada a cavalaria aí para defender a sociedade. Você vê na imagem o suzerano sentado, tá? E o vassalo ajoelhado, né? Então, essa era uma forma de juramento de fidelidade, né, do vassalo ao suzerano. Era a cerimônia aí de homenagem feudal. Nessa cerimônia, o vassalo jurava ser o homem do suzerano e terminava a cerimônia dando um beijo na boca do suzerano. Pois é, não vai pensar outra coisa não, tá? Não é o que você está pensando, não. É o homem de guerra. E o beijo na boca vinha da relação do comitatus, já feita entre os povos germânicos, certo? Bom, o vassalo ele poderia doar benefícios a outros nobres e se tornar um suzerano também, né? Ao mesmo tempo que ele era vassalo de um, era suzerano de outros. E justamente no momento de uma guerra, todos os vassalos se uniam ao seu suzerano, né? Que se unia ao seu outro suzerano, né? Se ele fosse vassalo de alguém. Então, essa união acabava formando os exércitos particulares, chamados de cavalarias. Cavalaria por quê? Como é que os guerreiros medievais lutavam? Em cima do cavalo. Tinham que saber cavalgar muito bem. Bom, os nobres consideravam as atividades braçais degradantes, não se dedicavam à agricultura, pecuária, artesanato, nada disso. Eles sobreviviam do trabalho dos servos, né? Tanto é que eles viviam no castelo. Então, o que o nobre fazia? Ele saía para as caçadas, ele participava de torneios, às vezes havia duelos que terminavam com a morte de alguém.
e as guerras, né? E ele treinava bastante, tá certo? Então, um castelo, ele chegava a ter 300 nobres, por quê? Somente o filho mais velho herdava as terras, né? O feudo. Então, só o primogênito se tornava senhor feudal. Mas os outros tinham o direito de ficar morando no castelo, né? Os irmãos, os filhos dos irmãos, os sobrinhos. Aí, por exemplo, o homem se casou, porque era sempre a mulher que ia para o castelo do marido, né? O homem se casou, vai ter os netos, os bisnetos, enfim, ficava muita gente ali dentro do castelo mesmo. Os castelos eram bonitos, porém eram escuros e frios, mas ainda assim havia mais conforto do que a cabana lá dos servos, né? A vida dos nobres não era tão difícil, eles tinham alimentação em abundância, pão, queijo, sopas, carnes, legumes, verduras, mel, né, doces, frutas, vinho e cerveja era à vontade, né? A bebida predileta aí dos nobres era o vinho. Enfim, agora tinha essa questão de que a maioria dos nobres tinha que se tornar cavaleiro, né? Porque era preciso defender o feudo. E o treinamento era bastante rígido e difícil, né? A partir dos 7 anos, os nobres já aprendiam a cavalgar, começavam lutando com armas de madeira. Na adolescência, eles se tornavam escudeiros, que quer dizer o quê? É o jovem que vai levando as armas do cavaleiro num torneio, por exemplo, tá? Aos 18 anos, eles eram investidos como cavaleiros. Para isso, eles faziam um ritual de purificação que envolvia orações, jejuns, né? Banhos. E aí, então, eles recebiam a espada, a armadura, o elmo e o escudo, junto com a bênção de um sacerdote, né? De um clérigo, de um bispo, por exemplo. E aí eles faziam esse juramento de defender os cristãos, de serem leais e generosos, de defender os mais pobres, os mais fracos, mas nem sempre eles cumpriam esse juramento. Muitas vezes eles maltratavam e demais os servos, né, que eram os mais fracos e pobres. Bom, então a igreja justificava essa ordem social, né? A igreja ela dizia que os camponeses, né, os servos, de uma forma geral, eles tinham que trabalhar, era a vontade de Deus. Então era a terceira ordem da sociedade, a mais inferior, né? Os nobres, então, segundo Deus, né, vamos dizer assim, era a vontade de Deus, que eles guerreassem, que eles defendessem a sociedade. E o clero deveria orar e salvar a todos. Era a primeira ordem social aí, o clero, tá? Então, nós vemos aí na imagem as 3 ordens, né? O padre que está em vermelho, o cavaleiro aí que são os nobres, e quem está com a pá, que é o servo, certo? Era comum na época, então, que a igreja justificasse essas 3 ordens como sendo rígidas, como cada um tinha que cumprir a sua função, e quem cumprisse bem a sua função iria para o céu, né? É o que a gente vê nesse trecho aqui do bispo Estevão de Furiege, né? Isso, tá? Os clérigos devem por todos orar, os cavaleiros sem demora devem defender e honrar, e os camponeses sofrer. Cavaleiros e clérigos sem falha vivem de quem trabalha. Têm grande câncer e dor, pagam princípios, corveias, orações ou talha, e sem coisas costumeiras, né? Então, olha só, nesse trecho aí, esse bispo ele está justificando que tem que ser assim, porque é assim que Deus quer. E se cada um cumprir bem a sua função, merecerá o bem, tá? Então, a igreja, sendo a primeira ordem, ela era muito poderosa na época, né? Desde o século V, do auge das invasões bárbaras, a igreja dava assistência aos mais pobres e necessitados. Se você olhar esse mosteiro, que também poderia ser chamado de abadia, né? Abadia era um pouco menor, né? Ele tem aí justamente a sua hospedaria, né?
ele também tem aí a sua enfermaria, tá? Então, olha só, os mosteiros, eles cuidavam muito aí das pessoas doentes. Também a igreja mantinha orfanatos, né? Organizava os calendários, todas as festas e feriados eram religiosos, influenciava os comportamentos e regras morais. Por exemplo, vemos que o sexo era altamente condenado aí pela igreja, né? E as mulheres vão ser consideradas as culpadas pelo pecado original, né? Olha, Eva, e vão ser inferiorizadas, né? Nessa sociedade. Então, quem escolhia o casamento da mulher era o pai, né? A mulher não podia ir contra a vontade do marido, né? Não podia desobedecer o marido e nem o pai. Era uma sociedade onde as mulheres eram muito submissas aos homens, tá? Era comum também o Papa, os membros do alto clero, como cardeais, bispos, se meterem na política, né? Eles interferiam o tempo todo, tinham mais poder do que muitos reis, tá? Bom, só que a igreja teve também aí problemas, né? Houve discordância dentro da igreja. Porque parte do clero levava uma vida muito luxuosa e confortável, né? E isso foi questionado aí por uma boa parte do clero, que formou o clero regular. Então, o clero era dividido em secular, que tinha esse contato com o materialismo, né, secular, que eram justamente as igrejas, onde os clérigos viviam em meio a bastante luxo, riquezas, banquetes e etc. Tá? Principalmente o alto clero, que eram os cardeais, bispos, arcebispos. Né? O baixo clero aí eram os representantes de paróquias, né? Padres, diáconos, né? Enfim. Mas principalmente esse alto clero aí vivia muito nesse luxo e riqueza. Né? Então, no século VI, tá? São Bento, chamado de Bento de Núrcia, né? Ele era da cidade de Núrcia, na França. Ele formou o clero regular, que era formado aí por monges, por abades, por freiras, né? Tem uma diferença do clero secular. O clero regular seguia regras, o isolamento em relação à sociedade, né? A castidade, não ter relações sexuais, porque no alto clero existiam aí membros do clero que eram casados, que tinham filhos, que mantinham amantes, tá? Regra de pobreza, porque Jesus teve uma vida de humildade e pobreza. Então eles queriam seguir isso, tá? Disciplina, eles se castigavam, eles faziam orações, eles faziam jejuns para se livrar dos maus pensamentos, dos seus pecados. E caridade, ou seja, uma vida de ajudar os mais pobres e necessitados, certo? Por isso que muitos mosteiros tinham aí essa hospedaria, essa enfermaria para tratar dos doentes, né? Então, mosteiros, conventos eram locais aí que tinham maior contato com a população mais pobre, certo? Então a igreja manteve durante a Idade Média e boa parte da Idade Moderna aí todo o seu poder, tá certo? Para terminar essa aula, queria só dizer o seguinte: características do feudalismo. Vamos lá? Poder descentralizado, né? Cada senhor feudal vai mandar no seu feudo. Sociedade dividida em 3 ordens: clero, nobreza e camponeses. Essa sociedade é imóvel, não tem mobilidade social, não tem como subir de camada social. Tá? O trabalho servil, feito pelos servos lá nos feudos. A igreja, como grande detentora de terras, a igreja ganhou muitas terras, e, além disso, comandando toda essa questão moral da sociedade, certo? Então, grande poder e influência da igreja. Bom, e o comércio, né, que quase não existia, e quando existia era a base de trocas e não com moedas, certo? Bom, se vocês tiverem dúvidas, deixem lá no canal, podem também deixar comentários se quiserem, né? E lembrando aí
que vamos ser ativos no processo de ensino-aprendizagem, não é só assistir essa aula, tire as suas dúvidas, leia, procure entender este conteúdo, ok? Grande abraço!